Boa tarde, está no ar os Donos da Bola desta terça-feira para tratar dos assuntos da dupla Grenal. Você nos acompanha pela tela da Band ou também na internet, o band.com.br/rs. Quero também que você participe, mande o recado através do vídeo do nosso WhatsApp, o 992 24 1220. 992 24 1220. Fazer o seguinte... A gente vai repercutir, claro, Internacional, que joga hoje, o Grêmio, que jogou ontem, aliás, ontem, jogo complicado, e o Cortez, Bruno Cortez, quem diria, foi o artilheiro da noite. Olha só. Escanteio cobrado e gol! Teve a cortesia de só colocar a bola pro fundo do gol do Bahia. Que idade, Pablo? 10. Já tinha visto teu pai marcar gol? Sim. Mas o gol de hoje foi especial, né? Foi especial. Eu nem sabia que ele tinha feito gol. Pô, não sabia? Não tava olhando? Eu pensei que era o outro... O Lincoln, eu não sabia que era ele. Pô, mas foi bacana comemorar depois, né? Foi, eu gritei tanto. Pô, teu pai é especial pra ti. Sim, muito, eu amo ele. Pô, Cortez, bom ouvir isso, né, do teu filhão. Muito bom ouvir isso aí, que ele sempre me cobra, sempre fala, pai, faz um gol, pai. E ele é artilheiro, eu não sou não, ele é artilheiro na escolinha, ele faz bastante gol, mas fico feliz aí poder dedicar esse gol pra minha família. Joga em que posição, cara? Atacante. Ó, esse vai ser o matador. Com certeza, eu falei pra ele, ó, vai pro ataque, não ficou o papai correndo atrás de ninguém não, vai fazer gol. Aí. Muito obrigado, tá bom? Valeu. Na raspada do Jeromel, Cortez, toca pra rede. Legal, belo bate-papo ali do Simon com o filho do Bruno Cortez, com o Cortez, que terminou bem a noite com a patroa, né? Homenageou ela, Dia dos Namorados, depois desse gol que deu a vitória do Grêmio sobre o Bahia. A gente já vai falar sobre o tricolor. Hoje tem Internacional à noite, Matheus Trindade já está em Belo Horizonte para acompanhar o Colorado diante do América Mineiro. Teu destaque inicial, Matheus. Tudo bem, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Dia bonito aqui em BH, 23 graus de temperatura, e o Inter tentando manter esse embalo aí, quem sabe chegar à terceira vitória de forma consecutiva, algo que não acontece há quase 4 meses, e para isso, Guto Ferreira muda a equipe para o confronto logo mais. Na sequência a gente fala sobre isso. O Inter entra em campo de noite, mas entra também num outro âmbito à tarde, mas não é no gramado não, é fora das 4 linhas. Lá no Rio de Janeiro, Simon Bianchini acompanha o julgamento, que pode, inclusive, acarretar com a exclusão do Internacional desta competição do Campeonato Brasileiro. Fala, Simon! Felipe, amigos ligados nos Donos da Bola, já falando aqui diretamente da sede do STJD no Rio de Janeiro. Daqui a pouco, a partir das 3 horas da tarde, o Internacional vai a julgamento pela suposta falsificação, adulteração dos e-mails, no caso Vitor Ramos. O Inter está incluído no artigo 61 da FIFA, que prevê ou uma pena mínima de multa ou até mesmo a exclusão. A gente fala daqui a pouco um pouco mais sobre o que pode acontecer nesse julgamento, que inicia, repetindo, às 3 horas da tarde, e não é só o Inter que será levado ao banco dos réus, mas também o ex-presidente Vitório Pífero, que também deve estar presente por aqui hoje. Muitos destaques, obrigado, Simon, daqui a pouco ele retorna, muitos destaques em todos os lados, hein? Eu estou muito feliz de saber que o Inter quer a vitória, sabe que eu estou mais tranquilo agora. O Ribeiro Neto já chegou pegando fogo aqui. Importante a informação que Vitório Pífero estará no julgamento, hein? Trazida pelo céu. Eu só acredito vendo. Eu também. Tanto destaque que eu vou até chamar... Na vitória ou no Vitória? Eu vou chamar o João Batista Filho, mas vou te perguntar o seguinte, sobrou algum destaque para você aí, João? Os caras estão puxando meu tapete, é só isso que eu posso dizer. O Ribeiro não quer deixar eu falar, o Simon fica entrando, o Matheus fica entrando, mas a gente tem destaque sim aqui da redação. E o negócio é o seguinte, ó, o Michael Arroio ainda não acertou com o Grêmio. Ontem o Odorico Romão foi bem direto. Olha, tem especulação que o Michael Arroio, um atacante equatoriano, está chegando por aqui, ele já tem data para chegar? Não. O Grêmio tem todas as bases do negócio, sabe que ele está livre do América do México, mas ainda não contratou este jogador, Felipe Duarte. E detalhe, na sequência, durante o programa, eu falo sobre Luan, porque tem novidade na relação do Grêmio com esse jogador. O pessoal já está ávido pelo debate aqui nos Donos da Bola, muitas teses, Ribeiro Neto está inquieto, mas antes de mais nada, antes de começarmos a discutir o tema, vamos lá, João Batista Filho,
conta como foi a vitória gremista 1-0 sobre o Bahia ontem à noite. O retorno do capitão Maicon foi a novidade do Grêmio. E foi ele que serviu Pedro Rocha, que quase fez um belo gol. Só que leva uma eternidade até Luan tabelar com o Ramiro e chutar fraco. O Bahia também chega com a Lione, servindo o Zé Rafael. Groi defende. Se tá difícil, o Maicon diz, faz, para Pedro Rocha. Só que ele não fez. E quase que o Bahia abre o placar neste lance, já no final do primeiro tempo. O segundo se desenha igual. Jogada trabalhada e péssima finalização. O Grêmio faz uma mudança, 2, 3. Eu fui mexendo aos pouquinhos, pelo menos na minha opinião, na hora certa, porque nós tínhamos que pressionar, mas também não poderíamos dar ainda mais o contra-ataque. Mas conseguiu seu objetivo apenas quando tudo parecia estar perdido. Um escanteio, Jeromel desvia para Bruno Cortes salvar a pátria. Nós temos que ser mortais como a gente tem sido nos outros jogos. Hoje foram poucas oportunidades que nós tivemos, mas conseguimos fazer o gol. Ainda teve tempo para Fernandinho fazer boa jogada, mas acabou assim. O Grêmio manteve o 100% de aproveitamento em casa no Brasileirão. A gente vinha jogando bem e ganhando. Hoje nós não fomos tão bem, mas ganhamos. O importante é você ganhar. Se puder jogar bem, como a gente vem fazendo, ótimo. Não foi o caso de hoje. Com a vitória, o Grêmio ficou a 1 ponto do líder Corinthians. E daqui a 4 rodadas, dia 25, tem confronto direto aqui na Arena. E no Tricolor, tá todo mundo esperando este duelo. O professor Renato, o próprio jogador, a gente conversa, temos que viver jogo após jogo. Vivemos o jogo de hoje contra o Bahia, mudar agora, vamos jogar contra o Fluminense e depois vai indo. Para chegar contra o Corinthians, aí vamos ver como é que tá as coisas. A vitória é muito importante do Grêmio ontem, né? Foi um jogo muito complicado. O Bahia veio realmente para se fechar, para tentar segurar, quem sabe até um empate, especular um contra-ataque. Então a vitória foi essencial, muito melhor, obviamente, do que a atuação. E Grêmio e Corinthians estão se distanciando, né, do pelotão na frente, vão brigar realmente pela liderança. O Ribeiro, eu sei que tem uma tese aí que quer colocar Não, eu vou esperar meus colegas falarem. Então vamos lá, começa pelo Daniel. Eu, de fato, eu acho que o Grêmio não fez uma grande partida comparado com as outras atuações do Grêmio. E acho que o Renato tem que ter um pouco de cautela ao recolocar alguns jogadores no time. Eu sou um grande defensor do Renato aqui, o Ribeiro não gosta porque eu elogio demais o Renato. Mas acho que essa entrada, essa volta ao time, ela deve ocorrer naturalmente. Né? E Daniel o Grêmio criticando o Renato, Grêmio acabou perdendo, pelo menos eu entendo a principal virtude dele, que foi a movimentação do meio de campo. Achei o Grêmio muito lento no setor ontem. E isso acabou, né, mostrando dificuldades para o time, que criou muito pouco. O Grêmio foi surpreendente nesse aspecto, né? Acho que essa lentidão do meio de campo comprometeu o número de oportunidades que o Grêmio teve no jogo. Me surpreendeu, não sei se a ti também, Caco, o Renato ter escolhido o Maicon, mexer em 3 estruturas do time. Sim. Eu achava que ele entraria com o Everton no lugar do Barros. Mesmo não sendo um jogador dessa característica, era mais óbvia, né? Até pelo que o Everton tinha feito no último jogo, né? Em Chapecó, foi um dos destaques, deu velocidade. Mas eu tenho gostado, não é pelo jogo de ontem, pelo gol, da entrada do Cortes na lateral esquerda. Olha, é um jogador que tem dado disponibilidade, não estou falando nem da atuação de ontem, mas contrariando a favor do que tem dito o Daniel, eu não sei se os dois laterais que estavam não são melhores hoje do que o Edilson e o Marcelo Oliveira, no momento. Por isso que tem que tomar mesmo muito cuidado, o Renato, ao mudar o time, mas é importante, mais uma vez, reforçando, o Grêmio tem grupo, é a prova de que o Grêmio tem grupo e tem que saber trabalhar com isso. Uma hora vai perder, que bom que jogando mal, como disse o Renato, o Grêmio ganhou por 1-0. E agora, chegou o momento, Ribeiro Neto Talk Show. Um abraço, Donos da Bola fica por aqui, vai Ribeiro. Vamos lá, Ribeiro Neto. Eu vou economizar. Se você não ouve o apito final na Rádio Bandeirantes, você está perdendo um baita no programa. Se você não ouviu hoje, meus parabéns. Já concordei com o Ribeiro agora, comecei concordando. De segunda a sexta-feira, a partir das 11h30, mas você pode começar a ouvir o Daniel Oliveira, que tem um brilhante programa às 10 da manhã, o Esporte Notícias. Se primeiro começou a alisar, porque vem chumbo, agora lá vem. Então, assim, eu confesso para os nossos telespectadores que eu me estressei demais no programa da apito final na Rádio Bandeirantes, então eu estou mais
calma agora. Porque descendo do estúdio da rádio até a televisão, eu pensei... Depois da frase que eu disse pra ti, né? Tu havia esquecido o teu ego dentro do estúdio. Porque o apito final hoje foi o seguinte, o Ribeiro foi o único que viu o jogo e ninguém sabe mais nada de futebol. E eu descobri por E aí é que eu discordo dele. E eu descobri por que parte da imprensa está criticando o Renato, criticando o Grêmio ontem, no jogo contra o Bahia. E eu não vou ser maldoso em dizer que eles não conseguiram enxergar o jogo. Não vou. Poderia fazer oportunisticamente, mas não vou fazer, porque eu sou um cara que, além de humilde... Não, tu fez isso no ar, além de humilde, eu sou um cara que... Além de humilde, tu é mentiroso. Tu fez isso no ar, Ribeiro. Que isso? E eu descobri por quê. A parte da imprensa acha que o Grêmio é o Real Madrid. Que isso, Ribeiro? Que bobagem, Ribeiro, que bobagem. Então, como a parte da imprensa achou que o Grêmio agora é o Real Madrid, o melhor time e tu acha que o Grêmio é o Aimoré, então? Então, eles exigem do Grêmio uma coisa que o Grêmio não pode dar. Né? Que é todo jogo um futebol brilhante, vistoso, isso foi o que o Grêmio mais fez, deslocamentos, né? Com profundidade, com verticalidade. Então, a imprensa quer isso. Então, eu quero avisar a imprensa, meus colegas de profissão, Joãozinho do Passo Certo, que o Grêmio não é o Real Madrid. Ribeiro, tu não precisa bater nas pessoas para dar a tua opinião. Agora vamos para a verdade do jogo. Mas por que o Grêmio seria o Real Madrid? Quem é que está dizendo que o Grêmio é tudo isso? Porque o Grêmio está sendo criticado pelo jogo de ontem. Só critica o Grêmio quem não viu. Não, mas aí tu chega aqui, Ribeiro, diz o seguinte, tinha um adversário do outro lado, o Bahia complicou o jogo. Vamos começar por aí. Brilhante, me surpreende. Você descobriu me surpreende esse tipo de postura. Parabéns. Me surpreende. Vai por esse lado. Me surpreende esse tipo de postura. É um começo. Me surpreende esse tipo de postura de quem sempre nesse espaço, nesse programa, acha que o técnico do Grêmio é apenas um motivador. Então agora o Ribeiro vem encher, estufar o peito aqui e jogar pra torcida. O desempenho do Grêmio foi suficiente pelo que se espera do Grêmio ontem, no meio campo, disso que o Daniel falou. Pois é. Então, foi suficiente o desempenho? Ganhou o jogo. Sim, vamos chegar às verdades do jogo. Quais são as verdades do jogo? O Bahia, assim como o Vasco da Gama, se colocou atrás ali na bola. Mas melhor que o Vasco da Gama. É o exercício que eu faço quando eu começo a me estressar. O Bahia é muito mais disciplinado taticamente. Mostra isso a posição que está na tabela. Muito bem armado pelo Jorginho. Está de parabéns o Bahia. Tá? E o Bahia trancou o Grêmio. Time formado pelo Guto Ferreira. Muito eficiente. Mas foi assim, uma eficiência. O que acontece? Como o Renato optou por botar muitos armandinhos no time, né? E ele não tinha um jogador para jogar na do Barrios, porque o Everton não é o Barrios, tá? O que ele fez? Bom, eu vou controlar a bola, como fez, aos 30 do primeiro tempo, o Grêmio tinha 67% de posse de bola. Mas era uma posse de bola improdutiva. Terminou com 62, né? É porque o Grêmio não tinha profundidade. Por que não tinha profundidade? Porque estava fechado, não havia como entrar. Né? Dos laterais, o mais eficiente era o Edilson. Que era um jogador que tentava arriscar uma jogada aguda pelo flanco. O Cortez não, o Cortez era mais sereno na dele, chegou uma vez só com algum relativo sucesso, né? E cruzou mal, tá? Então essa é a verdade do jogo. Mas por que o Grêmio não entrou com o Everton, como quis o Capo da Mota? Porque mesmo eu não quis, eu só comentei. Só para dar um exemplo. Só comentei o que o Felipe disse, eu não quis que entrasse com o Everton. Que o Barrios estivesse jogando, o Grêmio teria a mesma dificuldade como teve contra o Vasco. Mesmo que o Léo Moura estivesse jogando, teria a mesma dificuldade como teve contra o Vasco. Não sei. Tá? Com o Léo Moura tem sido diferente. Acelera que eu quero chamar o João Batista. Então, deixa eu falar. Então, assim, o Grêmio não teve verticalidade? Não teve. O Grêmio não teve profundidade? Não teve. Mas muito mais por mérito do Bahia do que por defeitos do Grêmio. Valeu. Ribeiro Neto, obrigado. Voltamos com Donos da Bola. João Batista Filho, eu já imagino, tá chovendo mensagens depois de Ribeiro Neto. Felipe, tu quer o teu bem passado ou mal passado? O Ribeiro Neto já bem passou. Não, tô fazendo bife aqui do João Batista, tu quer bem passado ou mal passado? Eu gosto do ponto, Daniel. Então tá, então vamos lá. Um pouquinho de cebola e tal. Pra quem é só então pra contextualizar. E aproveitem que foi de graça. Pra contextualizar a galera de casa, bife é uma expressão que a gente usa no jornalismo quando o cara fica se estendendo, que nem o Ribeiro Neto. É por isso que o Daniel... Não, que nem o Ribeiro Neto não, é que só o Ribeiro Neto. É, que nem o Ribeiro Neto. Olha só, não, pra não ficar o Ribeiro Neto Talk Show, peguei e separei na nossa página do Facebook, você pode ir lá curtir os Donos da Bola RS. Eu separei a galera que fala sobre o jogo, as questões. O Júlio Santana, na minha opinião, o Renato mexeu mal. Ele mudou 3 posições por causa de um jogador. Eu colocaria apenas o Everton na vaga do Barrios. O Edu Teixeira tá
cornetando os corneteiros. Muita corneta, muito entendedor, ele colocou entre aspas, de futebol. Muito torcedor mala de Facebook que nem aparece na arena. Tá criticando a própria torcida. O Ed Júnior tá dizendo que Renato é só um motivador para alguns. Mas quantos gols nesta jogada ensaiada de desvios na primeira trave do Grêmio, o Grêmio fez no ano? E esse é o detalhe. Isso foi destacado pela direção. O Luan cobra. Aí quando o escanteio é pelo lado esquerdo, o Jeromel dá a casquinha para quem vem de trás. Quando o Lua cobra do outro lado, o Kahneman dá uma casquinha e aí alguém aparece como surpresa. Já é o terceiro gol do Grêmio assim. O espectador entender, e alguns colegas entenderem, o negócio é que pergunta, mas por que o Grêmio não consegue jogar como jogou contra o Chapecoense? Por que o Grêmio não consegue jogar como jogou contra o Fluminense, o Maracanã? Gente, tentem botar na memória de vocês o seguinte. Porque eu jogar daquele jeito, tem que ter o quê? Espaço, né? Ou seja, o adversário se joga para frente, o Grêmio do contra-ataque se lava. Quando aparece o futebol brilhante, é quando tem espaço. Quando o adversário está fechado, qual é a solução para isso, então? Qual é a solução para isso? Que cada vez mais, mas cada vez mais, o Grêmio vai enfrentar cada vez mais os adversários vão se fechar contra o Grêmio. O que tem que fazer? O Grêmio tem que se adaptar às circunstâncias. Guarda. E o torcedor, mas isso é uma constatação genérica. O torcedor também. Abra a gaveta agora. Abra a gaveta, guarda a tese sobre o Grêmio. A gente já vai voltar a falar sobre o Tricolor. Tem sonora do Renato pra gente acompanhar também. Mas tem o Inter, que joga hoje à noite contra o América em Belo Horizonte, com a missão de comprovar a boa fase do time na Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter embalou com o Guto Ferreira no comando do time. Depois o tropeço na estreia contra o Juventude. Foram 2 vitórias seguidas e a entrada na zona de classificação para a Série A de 2018. A gente está buscando a melhor formação, a gente está buscando numa situação de campeonato do jeito que é. Eu não sei se eu vou ter muita repetição de equipe. O Inter busca a 3ª vitória seguida, algo que não acontece há quase 4 meses. No final de fevereiro, o time, comandado por Antônio Carlos Zago, venceu o Oeste pela Copa do Brasil, o Criciúma pela Primeira Liga e o Brasil de Pelotas pelo Gauchão. A novidade no time será Marcelo Cirilo, que entra na vaga de Nico Lopes. A única mudança que eu vejo é isso, né? Dos 3 volantes que o professor Zago jogava, para 2 volantes e 1 meia, né? Pediu para mim manter minha característica e ajudar bastante na marcação, que eles têm um lado esquerdo muito forte também. O entrosamento conjunto é muito importante, também acho. Quando a gente começar a semana cheia, a gente vai ter condições de repetir mais constantemente a equipe. O Inter não tem boas lembranças do último confronto contra o América. No ano passado, sofreu o gol no final da partida e entrou definitivamente na zona do rebaixamento. Agora, a história é outra e o time está pronto para conquistar a 3ª vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. A estratégia de jogo e a maneira como nós vamos trabalhar, com toda e qualquer situação, desculpe, eu não vou poder dizer para vocês, né? Porque senão eu estou entregando ouro para o bandido. Independente de mudanças na equipe, o histórico recente dos confrontos, o Internacional quer deixar isso de lado e focar exclusivamente na campanha, conseguir um resultado positivo para dar confiança e tranquilidade à equipe de Guto Ferreira. Tá certo, daqui a pouco a gente vai debater o Internacional, mas antes vamos lá para Belo Horizonte. Matheus Trindade vai acompanhar esse jogo pela Rádio Bandeirantes, está também acompanhando pela TV. Matheus, que destaques do ambiente, como diria Ribeiro Neto, que a gente pode trazer aqui para o nosso telespectador? Pois não, Felipe, olha só, ambiente muito tranquilo, viu? Parece que essas 2 vitórias que o Inter teve diante do Figueirense, diante do Náutico também, deram uma certa tranquilidade para o técnico Guto Ferreira trabalhar com os seus jogadores, ter um ambiente mais calmo nesse momento para a sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que até a gente ouviu o Guto falando aí, tem poucos dias, né? O Inter só vai ter semana cheia a partir do dia 24, depois do confronto contra o Brasil de Pelotas. Aí, a partir do mês de julho, agosto, quem sabe, tem um espaço maior enquanto outras competições estão acontecendo. Aí dá tempo para o Guto trabalhar também, é isso que espera o técnico do Internacional. Enquanto isso, é base na conversa, alguns treinamentos específicos, o Guto cuidou muito desse sistema de marcação, não só da defesa, né, dos zagueiros, mas atletas de meio e ataque, foi isso que trabalhou ontem no CT Parque Gigante, ainda aí em Porto Alegre, para ter esse cuidado e tentar essa vitória logo mais diante do América Mineiro,
manter esse embalo, como a gente acompanhou aí na reportagem. São quase 4 meses que o Inter não tem uma sequência de 3 vitórias seguidas e o Inter quer estabelecer isso diante do América Mineiro nesse reencontro aí simbólico pelo que aconteceu no ano passado para essa partida de logo mais no Estádio Independência. Não vai acontecer, Matheus, uma mudança tática, mas uma mudança de peças, né? O Potker, que jogava aberto, passa a ser o centroavante e o Cirino, que jogava ou pela esquerda ou começava no banco de reservas, vai para o lado direito. Essa é a mudança. Chama a atenção, né, Felipe, que o Potker já jogou em várias funções ali de meio e ataque. Primeiro bem aberto pelo lado esquerdo, numa linha de 4, depois aberto pelo lado direito, na linha de 3, e agora com o ingresso do Marcelo Cirino, né, o Nico Lopes ficando no banco de reservas, o Potker vai ser o centroavante, vai ser o cara da referência lá na frente. Fica o Cirino, da Alessandro centralizado, e o Carlos pelo lado esquerdo, e o William Potker sendo esse cara da referência, o centroavante, para o duelo de logo mais. Algumas mudanças, testes que o técnico Guto Ferreira vem fazendo no time do Internacional. Enquanto a gente vai debatendo o Internacional, vai passando ali no quadro ao lado a última vitória do Inter sobre o América Mineiro, que foi aqui no Beira-Rio, 3-1. Lembrando que na Arena Independência, lá no Horto, o Internacional perdeu ano passado, no jogo que para mim... Finalzinho do jogo, né? O Inter foi moralmente rebaixado naquela partida ali. Tomou um gol de orelha. Aliás, o Inter pega América Mineiro, né, hoje, e no final de semana tem o Santa Cruz. Né, foram os adversários que complicaram, por isso que o Internacional foi rebaixado por causa desses. Gol do Santa Cruz do Léo Moura. Do Léo Moura. É o Internacional foi rebaixado para a segunda divisão por causa desses times. Os pequenos tiraram pontos no Internacional no Beira-Rio. É incrível, né, a gente relembrar isso. 2 times rebaixados ajudaram a rebaixar o Inter. Mas sobre esse jogo de hoje, o que vocês acham do novo posicionamento do Potker, centralizado? Eu prefiro o Potker jogando no lado pela direita. O Potker, assim, ele foi decisivo no jogo contra o Náutico. Isso comprova que o Inter tem um problema no ataque. Ele não tem esse jogador. Só tem o Brenner. E o Brenner não vai bem. O Cirino não é isso aí. O Carlos não é. O Diego não é. Nenhum dos atacantes, o Nico Lopes não é, todos são de flanco. Nenhum é um jogador de área. O Internacional não tem isso. Tudo bem que futebol moderno, Real Madrid, os jogadores se movimentam, mas é diferente. Na Série B é muito importante o jogador de referência. O Internacional não tem e vai tentar fazer isso com o Potker. Mas o que a gente vê, ele cruzando, jogada, está aparecendo aí nos últimos jogos do Inter. Ele vai pelo flanco bem melhor do que no centro. Eu gosto desse jogador atuando. Na ponte ele atuava pelo lado. Ele não era o centralizado. É que como ele fazia muitos gols, se confunde. Chegou o camisa 9, o centroavante... Mas é que ele chegava na área, né? Ele pegava a bola em velocidade e em diagonal, entrava na área e fazia o gol. O que acontecia na Ponte Preta, às vezes ele até parecia centralizado, mas a Ponte Preta jogava no contra-ataque, né? Tinha campo. Claro. E aí era o que o Ribeiro falava sobre o Grêmio há pouco. Então daqui a pouco pode dar certo o Ribeiro. Jogando fora de casa, o Potker com campo, pode se dar bem. Não, mas ele tentou isso contra o Figueirense e não deu certo. É que ele jogou muito afastado da área, Ribeiro. Eu acho que o Guto está tentando achar o time do Inter. Exatamente. E é por isso que ele está fazendo algumas opções aí. E acho que o Brenner não joga porque o Brenner está sendo negociado. Eu sinceramente... Mas ele tentou Brenner e Potker contra o Figueirense e eles não se acharam. Então, repito, o Potker jogou muito distante da área contra o Figueirense, Ribeiro. Esse é que foi o problema. E outro problema é quando quer colocar 3 atacantes e daqui a pouco nenhum deles tem a característica de recompor. Como o Sacha, por exemplo, é um cara que recompõe, mas ainda está sem ritmo, né? Nenhum deles recompõe tão bem. O Potker, de certa forma, até volta. Às vezes aparece, mas eu acho que prejudica o Potker. O Potker tem que ficar o mais próximo possível da área, nem que seja pelo flanco, mas ele tem que estar próximo de onde ele vai fazer o gol, não ficar se afastando. Eu vi o Potker em alguns jogos lá na lateral esquerda. O Carlos, por exemplo, ele não tem velocidade para chegar tão rápido. O Carlos acabou sendo o jogador do combate no gol do Náutico. Ele é que ficou posicionado no lado, né? Fazendo a recomposição. Agora, o jogo contra o Londrina, que, ao meu ver, foi a melhor partida do Marcelo Cirino, com a camisa do Inter, embora poucos jogos ainda, ele fez muito bem a recomposição, ele fez um bom jogo. É verdade. Deixa eu me despedir do Matheus. Eu já quero te colocar uma última questão, Matheus. A gente citou o Brenner aqui, ele não está em Belo Horizonte, né? Não faz parte do elenco do Inter. Não estamos acompanhando o Matheus aqui, daqui a pouco a gente retorna. Eu digo o que é, então. Esse jogador está sendo negociado, o Nantes fez uma proposta de 4,5 milhões de euros, o Inter achou que é pouco, né? Eu vou dizer a coisa, cuidado do Inter, porque o cavalo passou encilhado e daqui a pouco... 4 milhões de euros? O Inter pagou 2 milhões de reais ao Juventude para ter um gol. Eu vou um baita negócio. Não perca o negócio. Só que para quem não tem um jogador com essa característica, tem que pensar na prioridade que é a Série B, né?
Então, daqui a pouco tu vai pagar quanto por um cara para substituir mas o Brenner? O Brenner não está no banco. O Inter está amontoando atacante, eu vou insistir nisso aí. O Internacional está amontoando atacantes de flanco. Não tem jogador goleador de área, que é importante em Série B. Deixa eu questionar então para o Matheus. O Brenner não foi levado para Belo Horizonte por causa da negociação ou porque não está nos planos do Guto Ferreira, Matheus? Pelos dois, viu, Felipe? Pela negociação e também pelo fato que a avaliação que o Guto faz nesse momento é que o Brenner está aquém daquilo que pode apresentar. Por exemplo, essa situação de recomposição é um fato que o Guto percebeu que o Brenner não fez na partida contra o Figueirense, por exemplo, quando acabou tendo uma oportunidade por ali. Então, até coloca o jogador para treinar e tem que mostrar durante os treinamentos que merece ser chamado de novo, merece ser relacionado mais uma vez. E, por outro lado, tem essa negociação, né? Vocês citavam aí, o Nantes é o time interessado na contratação do atleta, clube francês. Inicialmente a informação é que fez uma proposta de 4,5 milhões de euros, inicialmente recusado pelo Internacional, que chegou a pedir 7 milhões. Claro que isso envolve a situação da negociação e o fato que o Inter não tem todos os direitos econômicos do atleta. O Inter tem 60% dos direitos econômicos, aí claro, quer lucrar com esta negociação. As conversas estão em andamento, mas ainda sem concretização. Enquanto isso, o Brenner vai treinando para saber se fica como opção na sequência, mas não duvido que nas próximas rodadas ele sequer seja relacionado justamente por isso. Segundo o Guto, tem que apresentar nos treinamentos, e isso para ser chamado e utilizado mais uma vez pelo técnico do Internacional. Matheus Trindade, eu te conheço, ficou coçando. Vamos lá, faz a piadinha. Nantes era a proposta da França, agora qual é a proposta para o Brenner? Como é que é, Felipe? Faz a piadinha, aquela Nantes, Brenner. Nantes era a proposta da França. Vai lá, tá coçando, vai, faz. Ah, não, deixa assim, daí vai ficar sem graça. Eu vou deixar pra ti essa aí, viu? Valeu, Matheus, um abraço. Qual é a pergunta? Valeu. Nantes, agora é outra proposta. Nantes era da França. Sabe que eu acredito muito Ribeiro não gostou da piada. Não, eu acredito... São melhores do que isso, viu? É que o Ribeiro não é um cara muito divertido. Eu acredito na recuperação do Inter com o Guto Ferreira. Mas o que está me dando assim a entender é que, de novo, o Internacional está dando total autonomia ao técnico, né? Não é só por uma questão do Brenner em si, é o estilo de jogo do Inter que, de repente, ele não se submete à figura de um centroavante, né? O Guto gosta muito de jogadores fazendo recomposição. O centroavante não tem que fazer a recomposição, ele tem que estar pronto para fazer gol. É verdade. Tá? Praticamente é um jogador tem que ser referência, né? Uma outra função. Exatamente. E o Robertson é um jogador que perdeu espaço. Então, tinha um treinador que queria Brenner e Robertson, agora tem outro treinador que não quer o Brenner e o Robertson. Ou seja, o Internacional está na mão do técnico de novo. E eu não sei até que ponto isso é bom. A propósito, aí, antes disso, tem ou 3 volantes com o D'Alessandro, ou algum meia, que no caso tem o garoto Juan e o próprio Robertson. É outro dilema que eu acho que o Inter ainda não, o Guto ainda não desenosou esse dilema aí. É verdade. Bom, vamos voltar para o Grêmio. João Batista Filho tem destaque do Tricolor. Fala, João. Olha só, Felipe Duarte. O Tricolor com a vitória ontem chegou a 15 pontos conquistados nesse Campeonato Brasileiro. E é o melhor começo de temporada do Brasileirão na história com 20 clubes. Evidentemente que a gente tem que comparar a partir de 2006, já são 11 anos, portanto, desculpem. 15 pontos conquistados. No ano passado, em 2016, o Grêmio fez 13, com 6 rodadas disputadas. 2015, 8, 2014 também 13. Ou seja, o Grêmio começou muito bem esse Brasileirão, Felipe. E o que mais surpreende é que o Corinthians está acima, né? Também uma ótima largada, fora da curva do Corinthians. Mas acho que o Corinthians não tem time para se sustentar a liderança. Muito cedo, gente. Também acho. Gente, 6 rodadas. Não é nada. 38, não é nada isso. Não é nada. Mas calma. Mas não é ruim, né? Mas é uma tendência, ótimo. Vou lembrar que na oitava... Em 9, o Inter era líder. Isso aí. Na nona, o Inter iniciou a nona rodada. Líder. Mas a gente já falou isso aqui, né? Uma coisa é o desempenho do Inter. Só que esse campeonato brasileiro está tendo algumas questões surpreendentes, tá? Palmeiras, Paulinho pode me corrigir, se não me engano é 13º. Flamengo e Atlético Mineiro estão nas duas posições, as primeiras duas posições, fora da zona de rebaixamento. O Santos está encostado no Palmeiras, acho que o Santos é 12º.
Né? Nós temos o Coritiba no G4, o Corinthians que não tem um grupo para se manter como o líder no topo da tabela. Esse campeonato ele começa de uma forma muito diferente. O Atlético Paranaense é o lanterna da competição, então ele está meio estranho esse início de Brasileirão. Nesse ponto eu concordo com vocês. E até acho que o Corinthians não vai ter elenco. Vai ter uma janela de transferência, o Corinthians pode se reforçar. Neste momento, não tem um elenco para seguir. Viu, Ribeiro? O Corinthians tem muita força. O Corinthians tem muita força dentro de casa com a torcida. E tanto o Corinthians como o Flamengo, dependendo de onde jogam, também tem força de torcida, por incrível que pareça. Eles se sentem só que tem muito um ponto, à vontade. Cara, que pesa em favor do Corinthians. O Corinthians só tem o brasileiro. Pois é. O Corinthians não vai preservar porque não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores. Ele vai jogar sempre com o que tem de melhor. Então talvez a eliminação do Inter tenha feito um bem para o Corinthians nesse aspecto aí. Exatamente. Ele vai ficar só no Brasileirão. Viu? Às vezes perder é bom. Barbaridade. Bom para os outros, né? Depois dessa tese aí, só me resta lamentar. Falar depois, né? Antes eu quero ver, dizer assim, hoje é bom perder. É que no final, sempre depois no final, que perde, tu ganha alguma coisa, sempre é bom, né, Ribeiro? Agora eu quero ver, tem um jogo pela frente, hoje vai ser bom perder. Tomara que perca. Eles concordam com ele. Tá bom. Olha só, você pode participar com a gente mandando o seu vídeo pelo WhatsApp. O telefone para você mandar o vídeo, né? O WhatsApp é o 992 24 12 20. E tem esse recado chegando aí. Oi, pessoal do Donos da Bola, aqui é a Maísa, eu sou gremista e eu vim dizer que esse ano o Grêmio vai conquistar a Libertadores, estão merecendo demais essa conquista, estão jogando muito, e vim dizer também pro Inter tomar cuidado, daqui a pouco vem a ser, né? Valeu, Maísa. Chegou a hora do Na Marca do Pênalti. E hoje quem está na marca do pênalti é o Caco da Mota. Pergunta de Rubens Moreira de Passo Fundo. Quem joga mais, Caco, como lateral? Carlinhos ou Wendel e por quê? Carlinhos melhor, joga melhor, inclusive na frente, na marcação os dois até são semelhantes, mas o Carlinhos é melhor que o Wendel. Não está jogando no momento por uma questão de lesão e problemas que teve. Carlinhos, inclusive posso afirmar, bem melhor que o Wendel. E a Arena há pouco já soltou uma nota dizendo que já começou os preparativos, as reuniões e os treinamentos para receber a seleção. 2.500 funcionários estarão trabalhando neste jogo, 2.500 pessoas mobilizadas, o mesmo esquema que foi usado na final da Copa do Brasil do Tricolor. Só uma parte aqui rapidinho, na entrevista coletiva, o Tite lamentou que a FIFA obriga a convocação a ser 15 dias antes da apresentação dos jogadores. Ele queria que fosse mais perto, tipo uma semana. Motivo, segundo ele, às vezes se comete algumas injustiças. Eu vou ler a frase dele. Em 15 dias, um atleta joga 3 ou 4 partidas, arrebenta e poderia ser convocado. O Luan, do Grêmio, poderia estar convocado pelo nível dos últimos jogos. Luan, que o presidente Romildo ontem na Rádio Bandeirantes disse o seguinte: se continuar jogando o que está jogando, será melhor do mundo. E o jogo em Porto Alegre tem tudo para o Luan ser convocado. E aí podemos ter o duelo, Luan versus Bolanhos. Brasil e a convocação do Luan é importante. Não levem a sério o presidente, ele estava empolgado. Não, mas levem a sério do Luan, o interesse do Grêmio é que a valorização, o Luan não tem essa convocação e esse jogo de seleção principal. Isso aí no mercado, o jogador ele tem 25 anos, né? 25 anos já é um jogador velho para o mercado europeu, para time de ponta, para time para Real Madrid, para Barcelona, é um jogador muito velho. Bem, Caco, é isso aí. Então ele teria que estar na seleção, o Grêmio quer ele na seleção para isso, para valorizar o passe do jogador. É verdade. Daqui a pouco, coladinho nos Donos da Bola, tem o programa da Regina. Os destaques você acompanha agora. Boa tarde, Regina. Oi, boa tarde, Felipe, tudo bom? Boa tarde, pessoal de casa. Olha, gente, hoje a gente tem convidados bem diferentes aqui no estúdio, viu? Já estão por aqui, inclusive, né, que são 2 cães que acompanham seus donos, na verdade, num exercício físico chamado canicross. A gente vai conversar com eles para saber se todos os cães, né, de todas as raças e até sem raça definida podem fazer também esse tipo de exercício. Bom, a gente vai falar também de organização na cozinha, difícil, né? É panela para tudo que é lado, é tempero para tudo que é lado. Então a gente vai conversar aqui com uma pessoa que entende do assunto, né, e vai nos explicar como a gente pode fazer para organizar tudo isso. E também, falando em cozinha, temos a Betina, nossa chefe de cozinha, que vai falar de vários tipos de pratos com berinjela. Uma delícia, você não pode perder, tá bom? Programa da Regina logo depois de vocês aí do Donos da Bola, Felipe. Valeu, Regina, obrigado. Daqui a pouco, coladinha aqui com os Donos da Bola, a gente vai seguir debatendo aqui a dupla Grenal. Vamos debater, claro, a vitória do Grêmio, que já se prepara para enfrentar o Fluminense, e também tem jogo do Inter hoje. Aliás, o Inter em 2 frentes, né? Amanhã a gente vai repercutir ainda mais o que aconteceu no STJD, se o Inter foi punido ou não, e à noite tem esse jogo contra o América Mineiro pela Série B
do Campeonato Brasileiro. Tem recados também, você manda o seu recado através do nosso WhatsApp, o número é o 9224 1220. Mas antes de um recado do telespectador, tem um recado do Daniel Oliveira. O Felipe Duarte, sabe aquele cara que está se achando, né? Que chega e diz o seguinte, eu sei de tudo, eu vejo bem o jogo, vocês não entendem nada de futebol. É o cara que de repente se acha, inclusive, na vida 2, acha que está desempenhando bem o seu papel, quando na verdade está aqui, ó. Lero, lero e papo furado. Então vamos indicar ativo para esse cidadão aí, ô Luciana? Vamos sim, olha, muitas vezes ele acha que ele tá com tudo, né? Só que se a parceira... O ego é do tamanho do mundo. Se a parceira não tá tão interessada em você, vai ver que você também não tá tão bem assim. Então vamos dar aquela sacudida aí nos lençóis e experimentar novas sensações com o estimulante do homem moderno, o ativo. Ele não vicia, é indicado para homens de todas as idades, porque ele não altera a pressão sanguínea. Então, o novinho aí que tem 20, 30, quer surpreender a parceira, quem tem 60 e 70 pode aproveitar. O Dia dos Namorados tá aí, a gente tá mantendo a promoção, tá? A promoção, é isso aí. Foi ontem o dia, mas a gente mantém a promoção na verdade, hoje. Luciana, com ativo todo dia é Dia dos Namorados. É verdade, tem que aproveitar. Olha, gente, parcelinha mínima. Liga 30810700. E atenção, você começa a pagar só daqui 45 dias. Não mexe no bolso agora não, tá? 30810700. A gente vai dar também entrega grátis e sigilosa para todo estado. Onde você estiver, recebe seu ativo e já começa a fazer aí, ó, bonito na hora H. Então, liga na nossa central no 30810700 e ainda... Quem ligar nos próximos 10 minutos vai receber um presente surpresa. Maravilhoso. Mas tem que dizer que está assistindo aqui os donos da bola, gente. Vamos lá. 30810700. Vão melhorar a sua vida sexual. Vão fazer com que tudo dê um up. E você, sim, satisfaça a sua parceira. Mas tem que ter o ativo aí como parceiro, né, Daniel? Sem dúvida. Então tá aí o telefone na tela, muitas vantagens. 30810700, ativo é você, nativa sempre. Felipe. Vem pra cá, Daniel Oliveira, vamos debater, e até a gente não está acostumado a isso, e é importante o telespectador saber. Somos leigos no assunto, a gente debate futebol, assiste futebol, agora julgamento é complicado, inclusive, dar uma opinião. Como é que é aquela frase, cabeça de juiz e barriga de mulher grávida, como é que é a frase? Não se sabe que vai sair. Até barriga de mulher grávida agora tem ultrassom que não sabe. Agora tu sabe. Cabeça de juiz. Mas é aquilo que o Ribeiro... Focar em mim, daqui seu... Aqui na verdade, a cabeça de juiz ali, ó. É que eu ia citar até o Ribeiro, ele falou... Cabeça de Ribeiro Neto. É política, é decisão política. Ela não é jurídica, ela é política. Ribeiro já tinha alertado isso, concordo com ele. É decisão política, e aí é que mora o perigo. Eu até nem quero entrar nessa seara, mas um rápido pitaco, a gente acompanhou na política o que foi o julgamento do TSE, a chapa de mas essa não era... Nem vou entrar nessa aí. Mas na política era novela. A gente já sabia o capítulo final, inclusive os votos. Ficaram dias lá votando e falando e votaram. Deixa eu chamar, Simon Bianchini já está lá, olha só, ele não é o juiz, mas está bonito. O que vai sair hoje daí da cabeça do juiz, Simon Bianchini? Daqui a pouco, a partir das 3 horas da tarde, Felipe, aqui mesmo no plenário do STJD, a gente está falando inclusive da sala onde será o julgamento, começa às 3 horas da tarde, o Inter será julgado pela suposta falsificação, adulteração nos e-mails do caso Vitor Ramos. O Inter está enquadrado no artigo 61 da FIFA, que diz o seguinte, praticamente, viu? Crer, falsificar ou utilizar um documento falsificado a fim de enganar, isso dá multa. E também tem um outro inciso, viu? Pode-se responsabilizar uma associação por infração pelo motivo anterior com a exclusão de uma competição. Quer dizer, pena mínima, uma multa, pena máxima, até mesmo a exclusão da Série B do Campeonato Brasileiro. E também aqui estará o presidente Vitório Pífero, que também será julgado. Pode pegar de 100 a 120 dias a 720 dias longe das funções de dirigente. Lembrando que ele já está afastado do Internacional, não é mais presidente do clube. O Colorado será julgado pela 5ª Comissão Disciplinar aqui no plenário. Claro que mesmo independente do que acontecer, do resultado hoje desse julgamento, cabe ainda recurso, tanto para a defesa do Inter, como também para a Procuradoria do Pleno, também aqui no STJD, Felipe. Obrigado, Simon Bianchini. É claro, nos Donos da Bola de amanhã a gente vai trazer a ampla cobertura desse julgamento. No Band Cidade, ainda hoje, claro, se já tivermos o resultado também, o Simon Bianchini vai entrar com o resultado e na programação da Rádio Bandeirantes. Os Donos da Bola vão ficando por aqui. Voltamos amanhã, neste mesmo horário. Abraço.